Jacó, porém, ficou só. Tem hora que Deus vai te deixar sozinho, só você e Ele. Porque é nessa hora que Ele pode mudar você. E lutou com ele um homem até que amanhecesse o dia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Ele disse: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Talvez ele nem falou assim empolgado, né? Falou até desanimado. Jacó. Então disse: não se chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou: dá-me, peço saber o teu nome. Jacó era muito esperto, irmãos. E ele disse: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a face de Deus e a minha alma foi salva. E saiu o sol, e quando passou a Peniel, Jacó manquejava da sua coxa. Diga assim: Jacó saiu da luta, aleijado, mas abençoado. Assente, irmão. Glória a Deus. Irmão Dinho, Deus abençoe. É tão bom vê-lo aqui. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu fico incomodado com esses irmãos que ficam lá no fim. Vem para cá, vem. Fica pertinho do pastor. Não sei por que vocês estão longe de mim desse jeito. Vem mais para cá, irmão. Obedece o pastor. Já passou a oportunidade de chamar os irmãos. Pode vir, vem mais para cá. Todo mundo pertinho. Né? A igreja é grande, irmãos. Aí para a gente ficar mais próximo tem que vir todo mundo. Nosso templo é grande, graças a Deus. Eu quero ter uma conversa assim bem íntima com vocês, bem familiar. Para isso a gente precisa estar mais junto. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Muito bem, obrigado. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Jacó foi uma pessoa especial, distinta. Filho de Isaac e neto do grande Abraão. Imagine a honra, né? Jacó se notabilizou na história como o pai de Israel, ou um dos pais, junto com Abraão. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas, apesar de ser filho de promessas, porque a promessa que Deus havia feito a Abraão, de abençoar a sua descendência, se estenderia diretamente aos seus filhos, e a todos nós que aqui estamos, porque de certa forma, em certo grau, nós também somos descendência de Abraão. Então Deus prometeu que iria abençoar a descendência de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó. Jacó era filho da promessa, era neto do grande Abraão. Contudo, irmãos, eu preciso ser bem honesto com vocês, que muita coisa na vida de Jacó não é exemplo para nós. Não nos inspira. Existem muitos problemas na vida desse patriarca que podiam ter sido evitados. Os irmãos perceberam aqui no versículo 22, a gente lê aqui, em pleno século 21, já constrangido. E ele passou as suas duas mulheres. Né? Quem aqui tem duas mulheres? Né? Ninguém pode ter, né? Estou perguntando para os irmãos. A pastora disse que eu estou levantando a mão. Não. Eu só tenho uma, meu irmão. Está aqui. Ô, glória, meu irmão. Né? Tem alguém aqui que tem duas mulheres? Né? Então, aqui a gente já lê esse texto constrangido, não lembra, Benilton? Porque isso aqui não é o padrão. Alguém diz: não, pastor, mas lá no Antigo Testamento era permitido a bigamia, a poligamia. Sim, era permitido, mas não foi aprovado. Não era a vontade de Deus. Deus não sancionou. Deus não estabeleceu.
O padrão de Deus era um homem e uma mulher. Então Jacó, ele não foi um exemplo em muita coisa na sua vida. Ele viveu muitos problemas que podiam ter sido evitados. Inclusive com essas duas mulheres aqui, irmão. Mas teve problema na vida desse Jacó por causa disso. Era uma briga o tempo todo dentro de casa. Uma ciumeira. Então Jacó viveu muitos problemas. Inclusive, a Bíblia vai descrever com detalhes que ele tomou a bênção que era do seu irmão. Na verdade, a bênção era dele por promessa. Mas ele se antecipou, usou de esperteza, era ainda carnal, imaturo. E tentou conquistar a bênção de Deus com o próprio braço, com a própria força. Ele engana o irmão, engana o pai. É obrigado a fugir para longe da sua família, da sua terra. Lá longe da sua família e da sua terra, ele é enganado pelo sogro. Ele trabalha 14 anos para ter a esposa dele, irmão. Imagine só. Sofreu muito. Inclusive ele não teve o privilégio de sepultar sua mãe, que o tanto amou. Então Jacó, entendam aonde Deus quer nos levar essa noite. Jacó, apesar de se destacar na história como um dos 3 patriarcas mais importantes da história de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, de ser filho da promessa, de estar aqui como um dos heróis, entre aspas, da nossa fé, ele foi um homem que teve muitos problemas que podiam ter sido evitados, muitas dores que podiam não ter passado. Não foi exemplo em muita coisa para a nossa vida. E aqui eu quero já iniciar as nossas aplicações do que Deus deseja nos comunicar essa noite. Irmão, tem muito problema que a gente vive, que é causado só por nossa teimosia, por nossa desobediência, por nossa negligência, por nossos pecados, por nossa preguiça. E a gente fica responsabilizando ou o outro ou Deus. Quando na verdade, nós somos os maiores causadores dos problemas que a gente tem. Nós somos. É por isso que a gente não tem legitimidade nenhuma para reclamar e para murmurar. Porque a maioria das dores que você vive são causadas por você mesmo, por mim mesmo. Então Jacó está aqui, sofrendo muito por desobediência. Porque pecou. E nós estamos vendo aqui ele com medo do irmão dele. 20 anos depois, olha só. Ele fez tanto mal ao irmão que 20 anos depois ele ainda tem medo do irmão matá-lo. E ele está todo humildezinho. Ele envia presentes para acalmar o coração do irmão. Ele manda uma mensagem chamando o irmão de Senhor, dizendo que ele é servo dele. Jacó não parece que isso é um homem muito espiritual, fervoroso, cheio de fé. Parece que Jacó está fraco, carnal, materialista. Ainda está tentando conseguir as coisas pela própria força, pelo próprio gênio, pela própria esperteza. Ainda não é um homem espiritual. Jacó ainda é Jacó. Os irmãos sabem, né, o que significa Jacó? Jacó é o esperto, é trapaceiro, é aquele que tenta conseguir as coisas pela própria inteligência, que se acha mais esperto do que os outros. E aqui nós temos o registro dele bem próximo de se encontrar com seu irmão, amedrontado. Ele coloca suas esposas, seus filhos em um lugar de proteção e se separa para falar com Deus. Esse texto aqui descreve um momento do particular entre Jacó e Deus. Ele vai orar. Ele está preocupado. Ele está ansioso. Está com medo. Então ele vai orar. Enquanto ele ora, irmãos, o próprio Deus desce à terra e vai lutar com Jacó. Aprenda isso aqui essa noite. Quem desce aqui para lutar com Jacó não é um anjo normal. Quem desce aqui é o próprio Deus. Porque no Antigo Testamento era comum
O próprio Cristo, o próprio Deus aparecer. A gente chama isso na teologia de teofania, manifestação de Deus, ou cristofania. Quem foi que apareceu para Josué quando ele estava com medo de enfrentar os inimigos lá na terra de Canaã? A Bíblia fala que apareceu um general armadurado, com espada desembainhada. Quem era ali? Não era um anjo, era o próprio Deus, era o próprio Filho de Deus, era o próprio Senhor Jesus. Porque Jesus, antes de encarnar e de vir aqui habitar entre nós definitivamente, ele aparecia no Antigo Testamento e se envolvia com a história do seu povo. Então quem está aqui descendo para lutar com Jacó é o próprio Jesus em forma humana. Porque vocês vão perceber aqui no versículo 30, veja aí, que ele diz assim: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a face de Deus. Ele viu a face de Deus naquele homem. Então não era só um anjo, ou muito menos um homem que estava ali lutando com Deus. Irmãos, isso aqui não é uma visão, não é um sonho, isso aqui foi real. O próprio Cristo se humanizou na figura de um homem e lutou com Jacó a noite toda. Foi uma luta difícil, longa, numa noite escura, ele sozinho, mas era o próprio Deus que estava lutando com ele. Outra coisa que eu aprendo aqui pelo Espírito de Deus: tem muitas lutas que a gente vive que não são só problemas, não são só lutas, acidentes. É Deus que vem ao nosso encontro lutar com a gente. É Deus que está lutando conosco. É Deus que está querendo trabalhar em nós. É Deus. Jacó está lutando aqui, mas quem está lutando com ele é o próprio Deus. Então não reclame não, não murmure não, porque esse teu problema aí pode ser Deus que esteja lutando com você. E quando Deus luta com o homem, não é para destruí-lo, é para transformá-lo. Não é para desanimá-lo, é para modificá-lo, para transformá-lo. Amém, irmãos? É o próprio Deus aqui que luta com Jacó. Veja aqui, versículo 23. E fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele o varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa. É interessante. Jacó, ele luta, ele é persistente. E aqui eu aprendo algo interessante, irmãos. A gente está vendo aqui Jacó cheio de problema, né? Jacó é desobediente, carnal, materialista, interesseiro, espertalhão. Jacó é um homem assim que precisa de muita mudança, mas ele tem uma virtude muito nobre. Jacó é guerreiro. Jacó luta. Jacó é persistente. Jacó não é alguém que desanima fácil. Jacó é alguém que persevera. Ele está sozinho, lutando com um ser que tem uma força sobrenatural, mas ele não desiste. Ele luta a noite inteira. Aí a gente diz assim: pastor, a Bíblia diz, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Choro aí é oração, mas quem diz que a gente ora a noite inteira? Quem diz que a gente está fazendo vigília de oração a noite toda? A gente ora pouco, a gente luta pouco, a gente não recebe muitas vezes porque a gente para logo, a gente começa e desanima, não tem perseverança, não tem persistência, começa a orar, não acontece, desiste. Pede uma coisa, não vem, desanima. A gente não tem essa persistência de Jacó, aí fica reclamando. Então ele luta a noite inteira. Quando o anjo percebe, o anjo aqui é o próprio Cristo humanizado, percebe que ele não vai desistir, ele fere ele, e fere na coxa. Alguns dizem que foi bem no nervo ciático, uma dorzinha terrível, né, no nervo ciático, e ele fica aleijado. E sabe por que Deus feriu Jacó aqui? Presta atenção. Ele está com medo de lutar com o irmão.
O irmão vem ao encontro dele com 400 soldados. Tem 20 anos que eles não se veem. Na cabeça dele o irmão está cheio de ódio. Ele envia presentes para acalmá-lo, envia mensageiros para chamá-lo de Senhor, mas ele está preocupado, está com medo. E ele não consegue confiar em Deus, que Deus podia guardá-lo. Por isso que ele usa esses artifícios, envia presente, chama de Senhor. Ele não consegue confiar. Então Deus o fere. Porque, irmão, o que é que um aleijado vai fazer contra um homem com 400 guerreiros? Quando Deus aleija Jacó, Deus está forçando ele a confiar. Porque ele não tinha como fugir. Ele está mancando. Nem andar direito mais ele consegue. Como é que ele vai liderar o número pequeno de homens que ele tem? Se ele está ferido, se ele está machucado, se ele está aleijado. Então Deus aleija Jacó para forçá-lo a crer. Você está entendendo? Que às vezes Deus, na sua sabedoria, Ele precisa nos tocar para que a gente creia. O C.S. Lewis, ele diz assim: Deus, ele fala conosco através da sua palavra. Amém? Você crê nisso? Deus, ele sussurra conosco através das circunstâncias, dos problemas ou não. Mas Deus, ele grita conosco através da dor, através do sofrimento. O sofrimento, diz C.S. Lewis, é o megafone de Deus para um homem surdo. Jacó não consegue confiar, então Deus tem que aleijá-lo. Ou ele confia em Deus, irmão, ou ele morre. Já percebeu que às vezes Deus tem que nos aleijar, nos tocar, nos ferir, para que a gente confie, para que a gente se humilhe? Mas Ele não tem prazer nisso não, irmão. É melhor ouvir e obedecer a voz de Deus. Amém? É melhor. Tem muito sofrimento que dá para você evitar. Tem muitas dores que não é necessário você passar por elas. Tem muitos desertos que você não precisa passar por eles. Tem muitas lágrimas que não precisam cair. Tem muita solidão que dá para evitar, se nós obedecermos a Deus, se nós ouvirmos a sua voz, se nós obedecermos a sua palavra, sermos fiéis. O problema é que às vezes nós estamos tão rebeldes, tão endurecidos, tão carnais, tão confiando apenas nos homens, que Deus tem que nos tocar para nos forçar a confiar. Não espere, viu? Eu oro muito a Deus, irmãos. Eu digo para Jesus: Jesus, eu não quero que o Senhor me permita sofrer, para eu reconhecer que o Senhor é tudo que eu tenho. Para Deus arrancar um glória da minha vida, eu não preciso da dor. Ele já entregou o filho dele naquela cruz e sofreu o meu sofrimento, que eu passaria no inferno eterno, para que eu pudesse glorificar a Deus. A cruz de Jesus é suficiente para me inspirar a cantar e louvar e obedecer. Oh, irmão, que não seja necessário passar pelo que Jacó passou. Deus teve que feri-lo para ele crer. Você quer passar por isso? Tem gente que já passou, né? Depois que fere, se humilha. Ora, jejuma, faz campanha. Aí Deus te dizendo assim: não precisava você passar por isso. Eu podia ter poupado você. Tem muitos irmãos que estão vendo problema hoje na igreja e dizem assim: pastor, eu não entendo, eu já pedi perdão, eu sou uma nova pessoa em Jesus, mas ainda vivo esse mesmo problema. Coisa lá do passado. Vida pregressa, desobediente, consequência. Deus não vai te poupar, para você lembrar que não vale a pena pecar.
que o pecado castiga, tem consequências. Então não murmure não. Deus é tão bom, irmão. Deus é tão bom, que ainda que estejamos em desobediência, mas é Ele que nos toca. Não é o inimigo, irmão. Não é o diabo. Dr. Hicks pregou aqui esta noite pelo Espírito de Deus. Satanás veio matar, roubar e destruir. E ele está fazendo isso no mundo caído. Está matando, está destruindo, está roubando, está deprimindo, está adoecendo, está tirando a alegria, tirando a esperança, levando as pessoas ao suicídio, ao desespero, acabando o casamento, destruindo família. Mas na nossa vida ele não tem poder. Se alguém me tocar, essa pessoa é Deus. Ele pode até me ferir, mas é a mão dele que toca em mim. Amém, irmão? Amém, irmão? Oh, glória ao nome do Senhor. Mas não espere, porque esse toque às vezes fere, machuca, limita, te põe numa situação de humilhação. Imagine Jacó, a grande liderança que ele era. Agora tem que andar, sabe lá como, né? Humilhe, irmão. Fica constrangido. Como é que o aleijado vai fugir do irmão? Não tem como. Então Deus tocou para que Jacó aprendesse a confiar. Não espere Deus tocar. Obedeça a voz. É melhor, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Vamos dar continuidade. Versículo 26. E disse: deixa-me ir, porque a alva subiu. Ele disse: não te deixarei, se não me abençoares. Irmãos, lendo esse texto, irmão, antes, qual é a bênção que Jacó está buscando aqui? Vamos lá, digam para mim aí. Riquezas? Não, ele era rico. Saúde? Não, ele era saudável. Qual era a bênção que ele está buscando aqui? Livramento. Ele está com medo do irmão. Ele vai orar porque quer livramento. Mas não é essa bênção que Deus dá para ele. Vamos entender aqui. Veja aí versículo 28. 27. Então disse o Senhor: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Antes dele ser abençoado, ele precisava dizer para Deus quem ele realmente ele era. Irmãos, deixa eu falar. Todos nós aqui essa noite, nós temos no mínimo, duas identidades. O presbítero Alex falou sobre isso. Duas identidades. Uma identidade social e uma identidade espiritual. A identidade social é aquela imagem que as pessoas têm de você. E geralmente as pessoas veem o que você quer que veja. É no mínimo, porque ainda tem aquela identidade familiar, né? Porque a esposa já vê, os filhos já vê outra pessoa, né? O pastor Nilton social é uma imagem. O pastor Nilton familiar é outra imagem. Mas aqui realmente importa é aquela imagem que Deus vê. É aquela identidade e personalidade que Deus vê. Que Deus sabe. Por isso que ele pergunta: qual é o teu nome? Ele está obrigando Jacó a confessar que ele é materialista, que ele é alguém que conquista as coisas não pela oração, pela fé, mas pela esperteza, pela genialidade, pela carnalidade dele, pelo braço dele. Que é alguém que para conseguir algo tem que enganar, tem que mentir. Não é assim que a maioria das pessoas na sociedade hoje conquista as coisas? Com raríssimas exceções, os ricos da cidade enriquecem às custas de engano, de mentira, de corrupção. Não é isso? Então Jacó é essa pessoa. Então quando ele diz Jacó, Deus força ele a ele reconhecer quem ele é. Irmão, vamos parar de fingir.
Deus sabe quem é você. Você está preocupado com o que o pastor acha de você? Com o que os irmãos acham de você? Deus sabe quem você é. Deus sabe o que está no seu coração. Às vezes as pessoas dizem assim, não me julgue não, só Deus sabe o que tem no meu coração. Irmão, tu tinha que estremecer ao falar isso. Porque se Deus mostrasse o teu coração para a igreja essa noite, talvez você procuraria uma cadeira dessa para colocar o rosto, de vergonha. Quem é você, irmão? Será que você é essa pessoa que está aqui essa noite? Será que você tem esse entusiasmo para ler a Bíblia lá na sua casa? Será que você tem esse entusiasmo para louvar a Deus, para ser fiel quando você está sozinho? Quem é você? Nós temos que ser realistas, irmão. Porque se a gente não chegar para Deus e abrir o coração e dizer, eu sou essa pessoa, você nunca vai ser curado. Você nunca vai ser curado se você não assumir que você tem essa doença, que você tem esse problema. E chegar para Deus e dizer assim, eu sou imoral. A pornografia está nos meus olhos. A ganância está no meu coração. A inveja me habita. Se você não assumir, você nunca vai ser transformado. Você vai continuar tendo essa dupla identidade. Talvez aplaudido pelos homens, mas desconhecido no céu. Amém, irmãos? Quem é você? Quem é você essa noite? Você é uma pessoa coerente? Você é uma pessoa sincera? Qual é o teu nome? E ele disse, eu sou Jacó. E ele disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Deus muda o nome dele. Porque quando Deus muda o nome, Ele muda a identidade. Quando Deus muda a identidade, Ele muda o caráter. Quando Deus muda o caráter, Ele transforma. Ele liberta. Ele cura. Pare de dar desculpa, irmão. Pare de se justificar. Pare de dizer assim, eu sou assim porque essa é a minha herança familiar. Eu sou assim porque é meu jeito. Não vou mudar. Pare. Se você diz isso, você não conhece o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nenhum homem aqui pode mudar ninguém. O marido não muda a mulher não muda o marido, o pai não muda o filho não muda o pai, o pastor não pode mudar ninguém, mas Jesus muda, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Há poder no Evangelho para transformar Jacó em Israel. Há poder no Evangelho para te curar, para te libertar. Aleluia. Oh glória, oh glória. Só quem já foi curado de vícios aqui essa noite, só quem já foi liberto de opressão, de depressão, só quem já foi curado da escravidão nessa noite, só quem está livre para adorar, só quem já foi tocado pelo Nazareno, só quem já tem o caráter mudado, quem deseja o céu. Oh aleluia, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Eu creio no poder do Evangelho, irmãos. Eu creio. Eu não tenho tempo de falar, mas irmãos, na Bíblia isso é muito nítido. A Bíblia fala de um homem chamado João, que é conhecido como o apóstolo do amor, que tinha tanta intimidade com Jesus, que às vezes ele recostava a cabeça no peito de Jesus. Era o mais amável, o mais doce, que quando escreve as cartas para as igrejas, ele diz assim, meus filhinhos. É sensível, é amável, é doce. Mas ele não foi sempre assim. Ele era conhecido na rua como filho do trovão, porque era nervoso, colérico, era sanguíneo, era um homem agitado. Era um homem que às vezes exigia de Deus punição para os seus inimigos. Mas uma vez que começou a caminhar com Jesus, o caráter foi mudando. Começa a caminhar com Jesus, que o caráter vai mudar.
Se não está mudando, é porque não está caminhando com Jesus. Está só vindo na